O presidente Bolsonaro assinou pela manhã um decreto que dá amplos poderes ao general Santas Cruz, tornando-o uma das pessoas mais poderosas desse país. E lhe dando uma função muito semelhante ao que era o poder moderador da época do nosso império. Mas acima dessas analogias com o período imperial, isso mostra que o que previa William Vac ocorreu, a ala militar está dominando completamente o governo e não à toa, Olavo de Carvalho já anunciou praticamente ao mesmo tempo que está fora do governo, que não quer falar sobre política e atacou mais ainda o Santas Cruz, que se tornou um dos seus desafetos principais nos últimos dias. E então, o que isso representa para o Brasil? O que isso tem a ver com a reforma da Previdência, entre outras coisas que você verá aqui. Então, eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de ensino de Biologia e outras ciências, além de análises políticas. Então, se você quer aprender sobre isso e outros temas, não deixe de se inscrever e ativar nosso sininho e curtir nossa página, o link aqui embaixo, para poder nos acompanhar, conversar, ler nossos textos. E se você já é do canal, então já dê o seu like, compartilhe com os amigos e vem comigo. Pois bem, William Vac foi jornalista da Globo até o dia em que armaram para ele, nitidamente que ele foi armado, pegaram um áudio que ele falou uma besteira ali, foi demitido e tal, mas ele continua fazendo um grande trabalho de análise política, já que ele tem muita experiência e formação em relações exteriores, no YouTube. Né? Não sou ninguém para indicar o canal dele, mas se vocês não conhecem, então vão lá, que vale a pena. Mas bem, e uma coisa que ele sempre falava que me chamava a atenção é que o governo, ele dizia assim, o governo Bolsonaro pode se dividir em três alas, né, em três partes. A ala econômica, liderada por Paulo Guedes, a equipe militar, né, e a ala mais ideológica, a ala mais conservadora, especialmente influenciada por Olavo. Mas que, segundo ele, né, tanto a ala militar quanto a ala econômica teriam uma organização e hierarquia muito mais clara, uma grande experiência na gestão pública e assim por diante. Então, portanto, essas duas alas iriam engolir essa terceira. E bem, dito e feito, parece ser o caso. Santas Cruz é o ministro da Secretaria do Governo, tendo então bastante poder já, ainda mais pelas fusões dos ministérios. E Olavo de Carvalho estava criticando bastante ele. Nesses últimos dias até rolou a história de que isso seria, que ele seria demitido, que o Bolsonaro estava humilhando as Forças Armadas, porque no início o Bolsonaro não apoiou os militares, ele colocou panos quentes, falou que é um grande fã do Olavo, que ele ganhou graças ao trabalho dele, não sei o quê. Então teve esse momento, mas ocorreu, deu a lógica, como diriam alguns, né? Ocorreu como que o Vac já imaginava, já tinha profetizado. O Bolsonaro escolheu o lado militar. Nessa manhã, como eu falei, o decreto deu poderes ao Santas Cruz de basicamente escolher as indicações nível 2, 3, 4 e 6. Então, ou seja, tem de todos os ministérios, de grandes secretarias e até de universidades, quase todos os órgãos federais que têm alguma indicação. Então, basicamente o que? O Bolsonaro escolhe o primeiro-ministro, ou quer dizer, escolhe o ministro, e todo o resto da liderança é escolhido por Santa Cruz. Basicamente. E o Santos Cruz era um grande representante da sala militar, tanto que foi bastante defendido pelo Heleno, pelo Mourão e outros militares, outros generais que estão no governo. Então, basicamente, a ala militar hoje domina o governo. É ela que deve dar as cartas daqui em diante. E isso é interessante porque lembra bastante o sistema monárquico, a gente for pensar. Diferente do que o pessoal fala do poder moderador, nós falando que tem que voltar. Estou explicando que é diferente do que estão falando, que falam. Não era um poder absolutista. Era um poder que dava justamente isso. O imperador, ele ou indicava ou ele dava aval a certas indicações nos órgãos públicos. Inclusive, a principal função que o imperador usava isso era para evitar a corrupção. Existia uma cardenetinha e qualquer escândalo na vida de uma pessoa
fazia o nome dele ser anotado, ele nunca teria um cargo público, pelo menos por indicação, por eleição, aí não dá. Tanto que houve só 3 casos de corrupção que os 3 foram ou punidos ou tiveram que fugir do país. Um deles, inclusive, voltou e foi ministro, não sei se foi ministro das Relações Exteriores, Economia, não lembro agora, da República. Então, então o Brasil, Marco Villa fala isso, mas não tendo nada de monárquico, ele é bem claro quanto a isso, fala que então a questão da corrupção era extremamente baixa e controlada aqui no Brasil Império. Mas bem, né, são outros tempos, não é isso aí. Mas é interessante isso porque muito se falou que os militares sempre foram um poder moderador do Brasil, ou seja, eles serviam como árbitros das questões políticas, por pressão, no caso, mas é mais uma questão de pressão, e às vezes intervinham quando necessário. O poder imperador, propriamente dito, do império, também tinha esse poder. No caso, o imperador poderia desfazer um congresso, convocar novas eleições, ele que escolheu o primeiro-ministro, e assim por diante. Então, o que é teoricamente o poder que vários monarcas têm em teoria, né? Mas eles não usam na prática. Mas era um poder que tinha essa questão de intervir, inclusive no judiciário também. Mas então os militares sempre foram vistos dessa maneira, principalmente depois do golpe republicano. Apesar de que no sistema republicano que nós seguimos, quem tem essa tarefa em tese é o STF. O STF foi criado para ser o poder moderador. Isso era visto a própria visão que os Estados Unidos tinha com a sua Suprema Corte. Ok? Mas enfim, né? Não é esse o ponto, mas é interessante ter a gente acabar voltando a isso. Né? Parece que é uma essência do nosso sistema ou nossa conjectura política. Mas isso marca então o fim dessa disputa. Os militares venceram e os militares agora dominam esse governo e o Santas Cruz é uma das pessoas mais poderosas do país. Tanto que o Olavo parece que entendeu isso e já tirou seus cavalos, já tirou seus peões. Ele já falou que não quer mais falar sobre política, ele venceu, ele atacou o Santas Cruz de novo, atacou os militares de maneira geral e falou que então está totalmente fora do governo. Não sei se ele vai cumprir, mas eu acho que nesse contexto ele vai, porque esse decreto dá superpoderes ao Santas Cruz, então é impossível que o Olavo tenha, ou mesmo que ele fale, ele seja ouvido. Provavelmente em massa haverá uma demissão dos membros indicados pelo Olavo. Vale lembrar que assim, o Olavo sempre nega isso. Mas o Olavo tem uma grande influência nesse governo, sim. Tanto que o Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o chanceler, foi indicado por ele. O Vélez foi indicado por ele. O Weintraub, antigo primeiro e o atual ministro da Educação, foi indicado por ele. Assim como existem vários alunos dele dentro dos órgãos públicos por indicação. Né? Inclusive o Vélez, quando ele caiu, um pouco antes dele cair, né, quando ele começou a cair, digamos assim, os militares já estavam então nesse pé de guerra, já estavam ocupando esse espaço. Né? O Bolsonaro colocou um general ali e começou a desfazer as indicações do Vélez e a colocar pessoas de confiança. O próprio Salles também no Ministério do Meio Ambiente está retirando todos os biólogos, ambientalistas e colocando militares. Então, o que nós estamos vendo é de fato um governo militar, um governo formado por militares, dominado por militares. Entretanto, até uma coisa interessante nesse decreto, vai ser criado um órgão de inteligência para avaliar indicações de parlamentares, vão fazer toda uma avaliação de nome, de experiência e tal, mas tem isso. Então parece que isso é uma aproximação com os políticos, com o Congresso. Por isso que eu vejo que isso também é uma questão da reforma de Previdência. O Bolsonaro desistiu dessa guerra cultural, ou pelo menos em partes, desistiu de dar ouvidos ao Olavo e simplesmente partiu para o lado militar e está querendo negociar mais com os parlamentares. E assim, é triste que ele chegou a essa conclusão só agora, porque agora ele está mais fraco que o começo e agora ele está sangrando, então vão pedir mais coisas deles. Então, isso é triste, mas ao mesmo tempo é bom, porque precisamos passar essa reforma, está muito tarde já era para estar no Senado, mas ela ainda nem foi votada na Câmara. Então eu vejo que isso é uma aproximação e pode mostrar uma mudança do governo Bolsonaro, em que ou ele melhora no que tange à administração, ao diálogo, se torna mais técnico, né? Ou é simplesmente um arrego do Bolsonaro em que ele vai se curvar aos militares e ao establishment, à elite dos deputados como um todo.
Eu espero que seja o primeiro caso, em que ele esteja se tornando mais técnico, um pouco mais pragmático e esteja querendo dialogar mais. Eu vou fazer um vídeo sobre a diferença de articulação política e corrupção, o que é de fato cada coisa, mas então essa notícia para os olavistas é uma notícia triste, mas eu vejo que para o Brasil mesmo, é uma ótima notícia. O que me chama, o que ainda me traz a dúvida é como que os influencers olavistas vão reagir. Eu imagino que no início eles não vão começar a criticar totalmente o governo Bolsonaro, mas sim os militares, como já vem fazendo. Porque senão eles vão perder muitos fãs. Mas eles vão se tornar mais críticos e se o governo Bolsonaro não melhorar, eles devem partir mais para a crítica, para a agressão. Mas eu acho que no início vão tentar esconder por uma questão de autopreservação e tal. Faz parte, não estou aqui julgando ninguém. Então é isso, vou deixar aqui nas fontes sobre o Diário Oficial, né, o decreto em si e essa briga. E eu acho que também isso é um ensinamento. Além do que o Vac falou, eu acho que na política, na verdade eu até estranhei que demorou muito para essa queda, porque assim, eu vejo que na política, quando um cara sobe ao poder, a visão dele muda, né? Quando ele entende a posição que ele está, né? Ele começa então a avaliar quem pode ajudá-lo e quem pode prejudicá-lo. São coisas diferentes. Né? Então, a coisa mais sábia, a coisa mais lógica a se fazer, é ele se aliar àqueles a quem pode ajudar e a tentar negociar e tentar conversar, até mesmo se aliar, se for possível, àqueles que podem prejudicá-lo muito. Se não tiver jeito, então ele vai tentar irritar o menos e se preparar para destruir essa ameaça, aquele que pode prejudicá-lo muito. E bem, né, um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, os indígenas com os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram na América Central, principalmente lá com os astecas, várias tribos indígenas várias etnias, estavam extremamente insatisfeitos com o império da época e apoiaram os espanhóis. Né? Nas últimas batalhas com os espanhóis, tinha mais índio ali do lado dos espanhóis do que espanhóis. Okay? Por quê? Porque eles achavam que poderiam ter houve uma negociação em que os espanhóis iriam derrotar os astecas e dar mais autonomia para essas tribos indígenas. Só que vinha aquela questão, o que os índios poderiam fazer contra os espanhóis? Quase nada. Okay? E o que esses índios tinham a dar, a oferecer depois da queda do império? Nada. Nada relevante. Então os espanhóis fizeram o que era óbvio, eles traíram um acordo. E isso eu acho que vale muito da política também. Quando a gente apoia muito alguém, quando você tem um sistema político, quem recebe poder demais, ele simplesmente, a tendência é ele virar as costas para quem apoiou e vai voltar para os poderosos, mesmo aqueles poderosos que tinham lhe atacado no começo, ele vai tentar negociar. Okay? Por isso que é importante a divisão de poder, por isso que é importante um sistema, né, político bem desenhado e assim por diante, para evitar a concentração de poder, para que todos que chegarem depois eleitos não se tornarem super poderosos. No caso do Bolsonaro, meio óbvio, né? Os olavistas, né, a ala dos fãs do Olavo são influentes na internet, mas só. Eles não têm poder militar, não têm poder econômico, não têm poder midiático assim muito grande, né? Sabe, quer dizer, influencia o quê? 1 milhão de pessoas, um pouco mais, no máximo, né? Então, assim, o que eles podem, o que eles podem fazer para se vingar? Pouca coisa, mal arranha um presidente. Pensa no posto de presidente. Agora, o que uma grande rede nacional pode fazer, o que grandes empresários podem fazer, o que caminhoneiros podem fazer, etc. Né? Não, talvez um caminhoneiro não pode fazer, não, mas a classe, agora o grupo de caminhoneiros que já estão unidos, eles podem fazer muito. Então é nessa hora que você deve ser lembrado por que a reforma política é importante. Porque se o sistema fosse mais descentralizado, tivesse maior divisão de poderes, de fato, o que nós teríamos é que os eleitores poderiam rebater, poderiam ir atrás daquilo. Mas, né? Interessante que isso é um ensinamento para o próprio Olavo. Eu sei que eu não sou ninguém para ensiná-lo, eu sei que os fãs dele vão ficar muito bravos com isso, mas eu acho que qualquer pessoa pode aprender em algum momento. Olavo falava muito que a tática que o Bolsonaro devia fazer era
parar de tentar comunicar e dialogar com o Congresso e com outras forças intermediadoras e deveria ter uma relação direta com o povo, que é basicamente tudo que os populistas, radicais e revolucionários dizem. O bolivarianismo foi basicamente isso, com esse discurso, com essa mesma ideia, com esse mesmo projeto. Okay? Mas, enfim, né? Ditadura do outro pode, mas enfim. Só que aí está uma lição prática do que acontece quando você tem isso. Quando você tem um super poderoso lá em cima e o povo, esse povo que é desorganizado, que é pobre, que é pouco educado muitas vezes, não tem como vencer esse cara grandão. Ok? Agora, quando eu tenho um poder descentralizado, o que acontece? Por exemplo, a população da cidade, sei lá, 50 mil, pode pressionar um prefeito. Ele vai fazer o quê? Mandar a guarda municipal bater nas pessoas? Ele vai cair, com certeza. Né? Agora, então toda a população, se pressionar os prefeitos, podem pressionar o governador. Porque um prefeito contra o governador é fraco, mas todos os prefeitos, inclusive prefeitos de cidades grandes ou médias, conseguem fazer uma pressão no governador. E todos os governadores conseguem fazer, os governos estaduais, de maneira geral, conseguem fazer pressão, por exemplo, no Congresso. E o Congresso consegue fazer pressão no presidente. Agora, sem essa escadinha, né, fica só uma massa enorme, disforme, contra um governo centralizado muito poderoso. E aí, ele esmaga. E aí esse governo poderoso... E vale lembrar, e principalmente o quê? Mesmo que você quebre essas forças intermediárias oficiais, ainda vai continuar existindo. Ainda vai continuar existindo empresários, ainda vai continuar existindo os comunicadores, que é a grande mídia, que são os influencers agora da internet, líderes religiosos. Esses grupos vão continuar existindo. Não tem como você acabar com eles. Faz parte da natureza humana se juntar em líderes ou coisa assim, infelizmente. Além de todas as desigualdades, enfim, não vou entrar em questões assim. Mas, então esses terminários vão existir. O que vai acontecer? Esse governo central vai fazer o quê? Vai ouvir o povo desorganizado, a massa desorganizada, ou esses grupos bem organizados, poderosos? A resposta é óbvia. Está aí. Né? Entre Bolsonaro, entre militares, empresários, assim por diante, e o Congresso, e o Olavo e a sua turma, preferiu eles. Então, eu acho que isso é um grande ensinamento para o Olavo e todas as pessoas que pregam esse tipo de coisa. Ok? Vai sair meu vídeo sobre a questão de articulação política. É bastante importante que esse tema seja debatido mais nesse contexto, mas eu fico um pouco feliz, apesar de não gostar dessa concentração de poderes numa mão de um único homem. Ok? Que o caso Santa Cruz, nem mesmo pela controle da área militar, mas, né, talvez seja dentro desse contexto um avanço que eu espero que seja modificado nos próximos anos, nos próximos governos. Então, por hoje é só. Se você gostou, deixa eu dar o seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou, mas não concordou, mas gosta desse tipo de debate, se inscreva, dê seu dislike e comente aqui o que você discorda com argumentos. Eu espero justamente por isso para um bom debate, ok? Então é isso, valeu, falou!